Marcos Leonardo, ainda tem essa história de Marcos Leonardo? E o São Paulo ontem, né, teve uma conversa com o Marcos Antônio e disse para ele... Então o São Paulo pretende até já anunciar isso, fechar, assinar e anunciar para... Fala, nação tricolor! Ligado aqui no canal Soberano 24 horas. Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje tem atualizações quentes de bastidores. Primeiro, a gente vai falar de Marcos Leonardo. O André Hernan, junto com o Bruno, trouxeram informações importantes sobre o futuro do atacante no Al Hilal. O que vai acontecer, o que ele quer, existe chance de mudança? Tem detalhe exclusivo nessa história que chama a atenção. E a gente traz também sobre a novela Marcos Antônio. Tem informação forte de bastidor, a vontade do jogador, o movimento do São Paulo nos bastidores e uma decisão que pode ser definitiva. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente traz a atualização do São Paulo praticamente todo dia. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Marcos Leonardo, ainda tem essa história de Marcos Leonardo? Eles têm informação sobre isso. Tem? Pra depois a gente ouvir o Lucas. O Bruno Andrade tem? Bruno Andrade tem informação sobre o futuro do Marcos Leonardo, sim. E aí, Bruno? Bora lá então, eu sei que depois o Hernan também pode complementar sobre Marcos Leonardo. São várias as informações dentro de uma só. A primeira delas é que Marcos Leonardo continua decidido a permanecer no Al Hilal pelo menos até junho. Ele tem contrato até junho de 2029, por muito pouco não foi negociado com o Atlético de Madrid empréstimo com opção de compra. O negócio caiu nas últimas horas da negociação do fecho do mercado. Ele foi procurado por vários clubes do Brasil nos últimos dias. Assim que o Al Hilal contrata o Benzema e automaticamente o Marcos Leonardo perde espaço no elenco. Aliás, Simone Inzaghi não morre de amores pelo Marcos Leonardo, mesmo ele tendo entregado, sendo hoje dos principais artilheiros, não só do Al Hilal, mas do futebol saudita. Ainda assim, a informação que eu tenho é, mesmo sendo reserva do Benzema, mesmo jogando pouco, mesmo que muitas vezes nem sequer seja relacionado para o banco de reservas por conta da limitação de estrangeiros na Liga Saudita, o Marcos Leonardo está muito bem definido em permanecer no Al Hilal e buscar a saída em definitivo em junho. Repito, mesmo que ele fique parado, só treinando, jogando muito pouco, a ideia dele e dos representantes dele é que o Marcos Leonardo permaneça no Al Hilal até junho, depois buscar uma transferência, prioridade máxima no mercado europeu. Tanto é que, conversando com uma pessoa muito próxima ao Marcos Leonardo, a questão foi essa. Para sair do Al Hilal no meio do ano, a gente quer regressar à Europa. Lembrando que ele, depois que sai do Santos, vai para o Benfica, tem um começo bom, enfim, depois vive de altos e baixos, é vendido muito bem, 40 milhões de euros para o Al Hilal. Ontem muito se falou de Flamengo, e o que me explicaram foi o seguinte: o Flamengo consultou o Marcos Leonardo em setembro passado, quando ele também perdeu espaço com o Simone Inzaghi, depois o Inzaghi foi obrigado quase a colocá-lo em campo, ele deu conta do recado. Naquele momento, o Flamengo consultou, ali entre setembro e outubro, só que naquele momento o Flamengo ouviu do Marcos Leonardo o seguinte: se for para voltar ao Brasil, preferência total do São Paulo. Com quem ele chegou a ter um acordo, a negociação foi lá se esticando, só que também nas últimas horas de mercado, o São Paulo não conseguiu, enfim, atingir as exigências do Al Hilal. Então hoje não tem nada de Flamengo, outros clubes do Brasil sim procuraram, visto que ele vai perder espaço no Al Hilal por conta do Benzema, mas o Flamengo hoje fora de equação. Eu tô tentando confirmar agora se é amanhã ou se é dia 12 ou 11 e 12 de fevereiro, fecha o mercado interno na Liga Saudita. Na semana passada fechou o mercado internacional na Liga Saudita, mas o mercado interno continua aberto. Ou seja, poderia existir nas próximas horas, ou até 11, 12, enfim, tô tentando confirmar a data exata, um movimento interno. O Al Hilal emprestar o Marcos Leonardo para outro clube da Liga Saudita, mas a informação que eu tenho é, isso não está em equação, não está no horizonte, porque o Marcos Leonardo também não quer ser emprestado internamente. Como lá atrás também recusou a Turquia, o Fenerbahçe, que procurou depois tentar o Yuri Alberto, o Flaco Lopes, etc. Então são várias informações sobre o Marcos Leonardo. Saída, a ideia dele, somente em junho, porque prefere esperar. E para fechar do meu lado daqui, sem monopolizar, não está em cima da mesa a não inscrição dele, ou seja, o Al Hilal tirar a sua inscrição para colocar outro jogador. Se isso acontecesse, naturalmente ele teria menos espaço ainda, praticamente não jogaria, ficaria só à disposição das ligas internacionais. Mas se isso acontecer, o que não vai acontecer, porque o Al Hilal já percebeu que dá errado, a última vez que o Al Hilal tirou a inscrição de um jogador da Liga Saudita para inscrever outro, foi com o Renan Lodge, e passado pouco tempo o Renan Lodge entrou na justiça, ganhou o direito e foi embora para o Brasil e depois assinou com o Atlético Mineiro. Então o Al Hilal não quer correr o risco de tirar o Marcos Leonardo da inscrição e depois ele entrar na justiça e sair e o Al Hilal não receber nada. Então a tendência é permanecer no Al Hilal até o meio do ano e aí sim, com calma, sentar para negociar, desenhar um novo projeto, priorizando sempre o futebol europeu. Eu lembro que na semana passada o Pedro Henrique Torre ele postou algo no sentido de que o Flamengo
de que Marcos Leonardo não tem características ou a característica que o Felipe Luiz nesse momento idealiza para o Flamengo. Tá, então é uma outra informação aí envolvendo o jogador. A questão do São Paulo é muito simples. Uhum. O São Paulo deixou e ficou com uma boa relação muito grande com o Marcos Leonardo por tudo que aconteceu na última negociação. Uhum. O Marcos Leonardo ficou muito próximo de ser jogador do São Paulo no ano passado. Estava tudo certo, o São Paulo estava com praticamente o anúncio pronto. E aí não aconteceu. Porque não soltou o dinheiro lá pro time, né? De última hora o Al Hilal mudou as condições e o São Paulo não quis pagar os 13 milhões. 13 milhões? Eram 13 milhões de reais. E aí o São Paulo estava com todo o batalhão de comunicação, de fotógrafos e de videomakers e tal, prontos ali para fazer o anúncio. E o Marcos Leonardo estava próximo ao CT, ele ia pegar um carro, 10 minutos ele estava lá no CT e ia ter o anúncio. É mesmo? Era assim. Ele estava aqui no Brasil? Ele estava em São Paulo. Eu lembro aquela história. Ele estava muito próximo. E assim, aí de última hora, assim, entendo quem na época no Twitter ficou tirando onda, até parece que árabe fica até de madrugada para negociar, enfim, não vou voltar nisso, que inclusive me desgastou bastante essa história, mas tenho convicção de que foi assim que aconteceu. E a relação entre Marcos Leonardo, staff do Marcos Leonardo, aqui no Brasil, fora do Brasil, em São Paulo, se aproximou muito, ficou muito perto, assim, muito próximo, assim. Então, naturalmente, quando o Marcos Leonardo fica para jogo, o São Paulo naturalmente olha, observa. Só que agora não adianta o São Paulo querer se o Marcos Leonardo não está disponível. Então, assim, hoje, qualquer situação que você olhar e falar assim, opa, Marcos Leonardo no São Paulo, é mera especulação quando você não tem uma decisão do jogador. Então, a partir do momento em que o Marcos Leonardo decide, opa, quero ser emprestado, topo voltar ao Brasil, topo conversar com o São Paulo, evidentemente, conversaria com o Marcos Leonardo. Uhum. E é importante a gente também colocar aqui que quando o São Paulo foi tentar contratar o Marcos Leonardo, o São Paulo não tinha o Caleri, o São Paulo não tinha o André Silva, não tinha o Rian Francisco, não tinha nenhum centroavante. Henrique Epa está perguntando aqui e falando do Marcos Cara, Antônio. eu tenho informações, mas quem tem apuração desde ontem aqui é o nosso bravo Felipe, aqui não vou atropelar Felipe? ele. Não, vou jogar algumas informações que eu tenho Vamos aqui e eu passo pro Hernan aqui. O São Paulo tem conversas em andamento para renovar o contrato do Marcos Antônio, até para afastar esse assédio do Flamengo que vem rolando nas últimas semanas. O Flamengo vem constantemente tentando a contratação do Marcos Antônio, conversando, tentando convencer e prepara uma investida para o meio do ano. O São Paulo, por sua vez, não tem interesse nenhum em negociar o Marcos Antônio, tanto com o Flamengo como outro clube brasileiro. E até essa informação que o Hernan trouxe no Fala Fonte recentemente, dessa preferência de compra, rolou com uma estratégia, um mecanismo ali do São Paulo de tentar afastar o Flamengo. Falou, tá bom, ó, você quer o Marcos Antônio? Se a gente for negociar, tem essa preferência. Mas o São Paulo não quer negociar o Marcos Antônio, trata ele como peça fundamental do projeto do clube para os próximos anos e tem a intenção ali, conversando hoje mais cedo, de prolongar o contrato até 2030, mais ou menos, do Marcos Antônio e dar um aumento salarial. Então é essa a questão, o Flamengo tem muito interesse, vem conversando com o jogador e seu staff, mas o São Paulo ele tenta se resguardar e quer oferecer essa renovação contratual, aumentando salário e tudo mais, para deixar o Marcos Antônio à vontade no clube. Ele também quer ficar tranquilo e tudo mais, mas a gente sabe que o assédio do Flamengo é muito grande. Quando tem uma concorrência, um assédio do Flamengo... Sim, né? E o São Paulo sabe desses contatos constantes do Flamengo para tentar contratar o Marcos Antônio. Então, ele tenta se resguardar para não correr riscos no mercado, vamos dizer assim. Tem esse risco, Hernan? O São Paulo montou uma estratégia, né? O São Paulo tem trabalhado com uma espécie de estratégia. Primeiro você atrai quem quer levar o teu jogador. E como o São Paulo fez? Foi conversar com o Flamengo, oferecendo essa opção de compra, ou essa preferência de compra. Num primeiro momento, a conversa era através do Alan. Ó, eu te ofereço aqui, e aí você me dá o quê? Uma compensação nesse negócio com o Alan. Só que o Alan foi pro Corinthians. E aí você tira um pouco o pé. Uhum. A multa já era colocada alta para mercado nacional, que é de 600 milhões de reais. Então isso já dava uma dificultada na história. Então o segundo passo enquanto você tinha essa negociação com o Flamengo, e você recusava a proposta do Flamengo, porque o Flamengo chegou com 7,5 de euros, mais o Alan. Enquanto você recusava essa proposta, você ganhava tempo, dando ao Flamengo uma opção de comprar o jogador, se tivesse uma proposta de fora, essa tal opção de compra ou essa tal preferência de compra, e nisso você vai costurando com o jogador, nesse meio tempo você vai costurando com o jogador o quê? Essa renovação de contrato ou essa antecipação de contrato. Muitas pessoas falam em renovação de contrato, mas na verdade é uma antecipação de contrato. Por quê? Porque ele já é jogador de São Paulo, só que hoje ele está sob contrato de empréstimo. Então, como o São Paulo vai comprar o jogador em junho, já está certo com a Lazio, seria uma antecipação de contrato. E aí você prolonga, faz o contrato maior, dá o salário maior, uma luva maior e uma premiação maior. E o São Paulo, ontem, né, teve uma conversa com o Marcos Antônio e disse para ele, aqui você tem um projeto para ser ídolo do São Paulo.
Aqui você tem um projeto para se transformar num jogador de seleção brasileira. Aqui você tem um projeto para ser um jogador para ficar na parede da história do clube. Um protagonismo, Um protagonista do clube, que você já é hoje. E o torcedor já te enxerga como protagonista. No Flamengo ele precisaria começar do zero, praticamente. E brigar por vaga no time. Um time que é cheio de estrelas. Então o São Paulo trabalha duelando com o Flamengo, tentando se proteger e proteger o seu ativo, que o assédio é muito grande. E nesse meio tempo, quando você briga com o Flamengo, é um quebra-cabeça de bastidores, você vai ganhando a confiança e dando ao teu ativo a confiança de que no São Paulo você vai ter um projeto e você vai ser um protagonista e você vai ter um projeto para você se transformar num ídolo no São Paulo. Então o São Paulo espera avançar nessa semana para fechar esse contrato definitivo e anunciar esse contrato novo com o Marcos Antônio. Então, e aí acaba a história. Então o São Paulo pretende até já anunciar isso, fechar, assinar e anunciar para se proteger desse assédio. Até porque no meio do ano é esperado que o Flamengo faça uma investida com o Marcos Antônio, porque é um desejo muito grande da comissão técnica, o Boto já conhece, e são contatos frequentes. O Flamengo tenta conversa com o Marcos Antônio, seu staff, e o São Paulo não dá pra dizer que teme, mas sabe que a concorrência é muito forte, o Flamengo tem muito poder nos bastidores, e até como o Hernan falou aqui, quer antecipar essas questões, dar esse aumento salarial e valorizar o Marcos Antônio, como ele merece dentro do clube. Posso ler algumas mensagens aqui? Não. Então não vou ler. Tô brincando, pode ler sim, vai. Então vou ler. Não. Marcos Antônio virou craque agora, mandou o Rafael. Não, mas quem acompanha o Marcos Antônio bom jogador, sabe que ele ficou muito pouco tempo ele se destacou muito em Xerém. Ele ficou pouco tempo no Fluminense. Ele era do Flu? Eu não sabia. E aí ele vai pra Europa. Atlético, acho que jogou no Atlético Paranaense também, se não me engano. Ele vai pra Europa e aí na Europa ele começa a se destacar. Sei. Ele começa a se destacar. Ele é bom jogador, gente. E aí ele tem passagem na Grécia e aí ele vai pro mercado maior que é Lazio. Então assim, ele é um jogador que praticamente o futebol dele, o desenvolvimento dele tático, técnico, é praticamente todo na Europa. Aí ele vem pro São Paulo, e é curioso isso, porque ele chega com o Zubeldia. E no entendimento de jogo do Zubeldia, o Marcos Antônio não encaixava. Tanto que o Zubeldia, tem uma entrevista coletiva, se eu não me engano, que ele é perguntado sobre o Marcos Antônio, e o Zubeldia fala, hoje quem encaixa melhor é o Lisieiro, por exemplo. Sei. Então assim, óbvio que não tô aqui, pelo amor de Deus, apontando o dedo pro Zubeldia. Não, mas você vê que assim, como para cada treinador o jogador funciona. E com o Crespo, ele foi se desenvolvendo no ano passado, foi virando jogador importante, e nessa virada de temporada, com a chegada do Danielzinho, mandaram aqui, ó. Encaixou perfeitamente. Aqui o Pedro mandou isso, ó. Marcos Antônio e o Danielzinho encaixaram muito bem. Até Parece porque que nasceram para jogar juntos. O Danielzinho dá mais liberdade pro Marcos Antônio também, né? Josué Mineiro. E assim, ó, com a diferença, além dessa liberdade, o Danielzinho é um cara que também pisa na área. Fez gol já, né? O Danielzinho pisa na área e faz gol. Fez gol contra o Flamengo. Eu tava vendo aqui os números do Marcos Antônio, até curioso aqui. Ele tem 64 jogos pro São Paulo, ele não marcou gol ainda. Não, mas ele não é um fazedor de gols, o Marcos Antônio. Ele é o cara que constrói a jogada e e chega lá na frente para dar o último passe também. Então ele vem para construir a jogada, e chega lá na frente para dar o último passe. Bom, na minha visão são duas situações bem diferentes. O Marcos Leonardo é um sonho do torcedor. Ficou aquela sensação de que ele esteve muito perto, mas sendo bem sincero, eu acho muito difícil acontecer agora. A tendência é que ele espere e priorize mesmo o futebol europeu. Hoje parece mais desejo do que realidade. Já o Marcos Antônio é totalmente diferente. Ele, junto com o Danielzinho, é peça fundamental no meio-campo. Quando os dois jogam, o São Paulo joga. Eles ditam o ritmo, organizam o time e fazem a equipe crescer. Então eu acho certo o clube agir nos bastidores para valorizar e garantir o jogador, porque enquanto um é sonho, o outro é realidade e protagonista do time hoje. Quero saber sua opinião. Você ainda acredita na volta do Marcos Leonardo? E o Marcos Antônio tem que ser prioridade máxima? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Obrigado por ter ficado até aqui, um forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!